Olá, papai e mamãe, como vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre os primeiros sinais de autismo do Henrique, o meu filho, que hoje tem 4 anos e foi diagnosticado com autismo aos 3. Mas eu consegui perceber alguns sinais de autismo nele quando ele tinha aí 1 ano e meio, tá? Então eu recebi essa sugestão. Lu, conta pra gente um pouquinho mais detalhado dos primeiros sinais de autismo do Henrique. E eu falo pra você, gente, é muito complicado. Pra gente que é mãe, principalmente mãe e pai, não perceber os sinais, mas sim colocar na cabeça que aquilo ali pode ser autismo, porque a gente não quer aceitar mesmo. E eu já falei várias vezes sobre isso com vocês aqui, né? Que pra gente, depois que você descobre o autismo, vem o luto e enfim. E eu sou a Lu Matos, tá, gente? Aqui nesse canal eu conto sobre a minha experiência como mãe de autista e eu vou contando aqui pra vocês também os meus perrengues. Teve outro dia que eu fiz até um desabafo aqui. Estar nesse canal está me fazendo muito bem, tá? Hoje eu estou um pouco rouca, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês aqui, mesmo estando nessa situação. E no início, gente, até 1 ano de idade, pra mim o Henrique era uma criança normal. O Henrique, eu já falei pra vocês aqui também em alguns vídeos, que o Henrique, ele engatinhou no tempo certo, ele sentou no tempo certo, ele começou a falar mamá, papá. Aí depois de 1 ano, ele começou a regredir, tá? Depois de 1 ano, ele parou de falar esses sons que ele soltava pela boca. Então isso foi uma coisa, assim, que me deixou muito encabulada e eu pensei assim, mas, gente, como assim? Começou a falar, né? Soltar aí algumas sílabas e depois parou. Então, é um dos pontos, assim, que me chamou muita atenção, que a partir de 1 ano, a criança, a partir de 6 meses, na verdade, né? A criança, ela já tem essa capacidade de soltar muitos sons. Na verdade, hoje em dia, as crianças já estão tão espertas que ali, tipo, com pouquíssimos meses, ela já começa a soltar alguns sons pela boca. Então, se o seu filho é muito novinho, isso é uma coisa que você pode observar e pode levar em consideração, sim. Uma outra coisa que me chamava muito a atenção no Henrique, gente, é que o Henrique, eu já até contei isso para vocês aqui, mas é dentro disso que eu quero falar para vocês. O Henrique sempre foi uma criança que chorou demais, tá? Aí depois dos 3 meses, ele maneirou um pouquinho. Aí ele já não chorava tanto, tá? Quando eu colocava ele no peito, por exemplo, aí já chorava menos, tá? Só que aí tinha um ponto que ele chorava qualquer barulho diferente, ele chorava. Mas tinha um barulho específico que incomodava ele demais, que era o barulho de fogos, esses fogos de artifício que normalmente tem. E eu falo pra vocês, gente, que assim, a minha experiência, pela minha experiência, eu vejo que tudo é uma questão assim de fase, tá? Porque hoje em dia, alguns barulhos incomodam ele, mas não são tantos como nessa idade aí de 1 ano e 1 ano e meio. É uma coisa que vocês podem observar aí nos filhos de vocês. Então, sempre que tinha festa, essas festas comemorativas de igreja, sabe, assim, religiosas, que o pessoal soltava fogos. Eu lembro também que foi a época da Copa do Mundo, quando ele tinha 1 ano e meio, se não me engano. Então tinha muitos fogos de artifício. Cada vez, gente, que soltavam fogos, ele, se ele estava dormindo, ele acordava. Então ele tinha muito receio e ele pedia para vir no colo mesmo. Ele não aceitava ficar sentado assim, sabe? Estivesse sentado assim ou começasse fogos, ele vinha pro meu colo, sabe? Pedia colo, tinha que pegar ele. Então assim, ele tinha muito medo. E foi aí que eu, nesse 1 ano e meio, que eu comecei assim a perceber que ele não era uma criança típica. Aí do nada, sabe, eu não lembro, não me recordo bem se eu estava pesquisando sobre isso ou se foi o YouTube que me sugeriu um vídeo da Franciele Nogueira. Aí nesse vídeo ela falava também que o filho dela, o Joshua, gente, eu tenho muito tempo que eu não acompanho ela, tá? Então eu não sei se o filho dela foi diagnosticado com autismo ou não. Se vocês souberem, se vocês saberem de quem eu estou falando, comentem aqui embaixo. Mas aí nesse vídeo ela falava assim sobre sinais de autismo. Ela até levou o filho dela na época em um especialista e ele, se não me engano, também eu acho que ele tinha quase a mesma idade do Henrique,
ou era um pouquinho mais velho que o Henrique, eu não me recordo muito bem. Aí ela falava sobre isso, sabe? Sobre esses sinais. E só que ela, na época, eu não entendia, entendeu? Aí ela falava que para ser autista, que a criança tinha que ter muitos sinais. E hoje eu sei que são no mínimo 5 sinais para a criança ser considerada autista, tá? Então, ela falava ali vários sinais de autismo que sabe que o menino dela deveria ter, mas que ele não tinha e que ela também achava que ele não era autista, alguma coisa assim, mas se fosse, tudo bem. Quando a gente fala sobre isso, é sempre bom a gente deixar claro também, né, que eu não sei se o meu filho é autista, mas se for, tudo bem. E aí naquela época eu pensei assim, entendeu? O Henrique, ele tem muito medo de barulho e tal, ele tem um receio, e eu chamava de medo, né? Hoje eu entendo que é mais por uma questão sensorial. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sabe? Que o autista, ele tem muitos, como que eu posso dizer, gente? Sensibilidade sensorial, que é aí no olhar, no toque, no falar, no ouvir. É uma pessoa, assim, bem sensível, sabe? Então, é uma dessas questões sensoriais, assim, que no caso que eu imagino hoje que incomodava o Henrique era essa questão do barulho. Está fazendo sentido isso pra você, gente, que eu tô falando? Até aí tudo bem, tá? Desconfiei dessa característica. Aí o que aconteceu? Nós fomos em um casamento de amigos nossos, tá? Olha, barulho. Vejam bem o que eu vou falar pra vocês. E pra mim ainda não foi o suficiente, tá, gente? Porque tinha que ter outros sinais pra eu me tocar mesmo. Aí nós viajamos, fomos padrinhos dos nossos amigos, eu e meu esposo, e o Henrique ia ser pajem. Não é pajem que fala, gente. Ele ia entrar com a placa lá, uma coisa assim. E mesmo nessa época que ainda não era a pandemia, nós ainda aqui em casa não tínhamos contato com muitas pessoas, tá? Tem esse detalhe também, que o Henrique nunca teve contato com muitas crianças. Nessa época ele ainda não estava na creche. Aí chegou o dia do casamento, chegou o dia da cerimônia. O Henrique não entrou, o Henrique tinha que entrar nesse casamento com uma plaquinha escrito "Minha Dinda está linda", alguma coisa assim, ou alguma coisa assim relacionado à mensagem. Ele não entrou, sabe, quando ele foi aquele monte de gente na igreja, ele não entrou. Ele pediu colo. Aí eu e meu esposo tivemos que entrar com ele no colo. Tudo bem, entramos, porque nós entendemos até aí que era porque ele não tinha costume com pessoas. As pessoas que ele tinha costume era com nós dois, somente, que a gente nem sair, a gente saía. Aí quando a gente começou a entrar ali na igreja, ele já começou a ficar assustado, olhando para todo mundo ali, super assustado. Na foto ele está assim, olhando para o teto. Então, assim, aquilo pra mim já foi uma coisa assim bem diferente. Depois, na verdade, que eu fui olhar, observar essa foto e eu vi que aquilo não estava normal. Todas as crianças, assim, da idade dele, exatamente da idade dele, entraram. As que não entraram, mas estava tudo bem. E, gente, no meio da cerimônia, tipo, no meio não, quando começou a cerimônia, o Henrique começou a chorar. Gente, eu juro por Deus, o Henrique chorou ali do início do casamento até o final. Gente, não, meu Deus do céu, que perrengue, que perrengue. E aí eu e meu esposo continuamos com essa ideia de que ele estava chorando porque ele não era acostumado com multidão e a igreja estava lotada, entendeu? Aí passou, eu não sei quantas vezes que eu já falei aí nesse vídeo. Mas no outro dia nós fomos para a casa dos meus pais, na roça, e tinham muitos primos. E nessa época ele gostava muito de brincar no chão, sabe? Assim, com brinquedos no chão. Até hoje gosta, né, na verdade. Só que aí, gente, ele interagiu do jeito dele, mas muito bem com os primos, entendeu? Aí eu cheguei a comentar sobre isso com a minha família e tal, sobre sinais de autismo. E aí a minha mãe falou assim: Luciane, isso é coisa da sua cabeça. Não, Henrique, tem nada não, tá tudo bem. Henrique não tem nada. Aí eu falei assim, quer saber de uma? Realmente meu filho não tem sinais de autismo. Mas, gente, olha, eu já falo para vocês que os sinais de autismo já estavam ali, tá? Então, assim, sempre que vocês quiserem que eu conte algum episódio, alguma coisa assim que aconteceu
e que pode ser que vocês se identifiquem, pode ser que ajude vocês, eu venho aqui contar sem problema nenhum, tá? Logo depois desse episódio, gente, olha só para vocês verem que isso aconteceu em janeiro. Aí quando foi em fevereiro, que eu coloquei Henrique na creche, CMEI, que a gente chama aqui, eu coloquei ele 6 horas da manhã. Aí quando foi 10h30 da manhã, a diretora me liga, Luciene, você notou algo diferente no Henrique e tal? Nós aqui da escola percebemos que ele tem sinais de autismo. Não, perdão, ela esperou eu chegar lá. Ela me ligou pra eu ir na escola, tá? Eu já tô confundindo com vocês aqui. Porque eu já tenho um vídeo aqui contando como que foi isso, tá? O passo a passo. Então, vocês podem até acessar aqui a playlist para vocês conferirem esse vídeo. Então, os sinais de autismo já estava ali. Então, conta aqui embaixo se isso aconteceu com vocês também, se acontece. Porque hoje em dia, gente, o Henrique, ele não tem mais, assim, tanto esse problema. Mas eu percebi uma coisa, que os sinais de autismo, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas eu tenho essa impressão que os sinais, eles vão mudando de idade para idade. Porque muitas coisas que o Henrique fazia com 1, 2 anos, hoje em dia ele não faz. Eu não sei se ele vai voltar a fazer. Por isso que é importante eu ir contando para vocês, assim, sobre as fases dele, passo a passo, para vocês irem entendendo, para vocês, eu não vou dizer assim, irem comparando, mas para vocês verem mesmo, assim, alguma coisa aí para talvez vocês se identificarem. Eu queria falar muito mais com vocês aqui, tá? Conversar muito mais com vocês. Só que, gente, eu comecei uma crise aqui, tá? Uma tosse que não quer parar de jeito nenhum. Mas, e aí, vocês se identificaram? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixem aí o like, tá? Compartilhe o vídeo com papai e mamãe que estão precisando de ajuda. E eu volto logo, logo aqui com vocês. Um super beijo, um super abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.